Após o impeachment de Dilma Rousseff, está aberta a temporada de reformas em Brasília. Os desafios são enormes. O senador José Agripino Maia, meu convidado da semana, garante que não faltará apoio às propostas do presidente Michel Temer. E o trabalho começa depois de abertas as urnas da eleição municipal. Senador, qual o país que sai das ruas neste domingo? Primeiro de tudo, um país atento ao padrão ético. Primeiro de tudo. A Operação Lava Jato, as investigações que estão ocorrendo e as punições que precisarão acontecer vão produzir um país, do ponto de vista ético, muito diferente. Não só pelas investigações, mas pela constatação de culpas e pela aplicação de penas, porque quem vai, na verdade, modificar rumos é a prática da punição. A impunidade é o estímulo à prática do incorreto, do ilícito. E como as punições estão em curso, você vai ter elementos que vão modificar o comportamento, não é da classe política só, é da sociedade, que observava a prática do ilícito e que dizia, como não aconteceu nada com esse daqui, eu me sinto no direito de praticar o ilícito porque nada vai acontecer comigo. Então isso vai se expandir pela sociedade como um todo, vai ser, digamos, um bálsamo no sentido de que a lei existe para ser cumprida e ninguém está acima da lei. Então a Lava Jato vai ser fundamental para a escolha do eleitor nessa eleição municipal? Vai ser um elemento de indução, vai ser um elemento de indução. Isso que aconteceu agora com Palocci, com Manteiga, os condutores da economia eram operadores do governo para obtenção de recursos para si próprios e de recursos para o Partido dos Trabalhadores. Não era um operador, não era um doleiro, não era uma figura A, B ou C, eram os condutores da economia, eram as pessoas que podiam fazer favores aos grandes empresários. Ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro da Economia, aqueles que podiam fazer o favor, pediam favores. Então é isso que está passando para a sociedade. Na medida em que você aplique punição exemplar nessas figuras, a sociedade vai se sentir gratificada, vai se sentir protegida pela lei. Nós temos um processo eleitoral. Esse processo eleitoral previu, primeiro de tudo, uma campanha muito mais curta, 45 dias, com o tempo de propaganda no rádio e na televisão, também menor, num feitio diferente, com o programa em si limitado para diminuir custos e mais comerciais, para que quem tenha conceito, quem tenha o que dizer, nos comerciais, conquiste votos. Agora, com pouquíssimo recurso, só com recurso do fundo partidário, onde a campanha vai ser levada a efeito e eu não sei qual vai ser o resultado. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Pau dos Ferros, em Caicó, em Guarabira, em Garanhuns, em Recife, do Brasil inteiro, da menor à maior cidade do Brasil. Apurar o resultado. Eu tenho dito isso muito nas entrevistas que concedo para a imprensa do Sul. Eu tenho dito muito, Diógenes, que nós estamos vivendo um aprendizado. Primeiro de tudo, como com relação ao financiamento de campanha. O financiamento dessa campanha ocorreu somente com recursos do fundo partidário. No nosso partido, só com recursos do fundo partidário. Eu, por exemplo, presidente de partido, que toda eleição precisava fazer uma peregrinação nos empresários pedindo recursos para o partido distribuir com os seus candidatos, me vi livre dessa tarefa. E consegui, com a administração austera que faço como presidente nacional do partido, consegui juntar recursos do fundo partidário e distribuir pelos estados todos recursos do fundo partidário para que os nossos agentes parlamentares ou presidentes de diretórios pudessem ordenar despesas só com recursos do fundo partidário. Mas a queixa é grande, né? A falta de dinheiro, até por conta da falta de doação das empresas, tem sido uma grita geral. É claro que a queixa é grande e mais em alguns partidos, menos em outros partidos. No meu partido eu consegui fazer as coisas funcionarem. De qualquer maneira, não há um único estado do Brasil que não tenha recebido recurso do fundo partidário para atender às campanhas. Pela experiência desta eleição, há possibilidade de retomada da doação empresarial? A proposta está em discussão no Congresso Nacional, não? É possível que isso venha a acontecer.
A experiência do democrata recomenda que a gente fique no modelo em que foi praticado, né, nessa eleição. Eu tenho que ser franco, eu me livrar da obrigação de fazer a peregrinação em busca de recursos dos empresários, eu me livrar dessa tarefa, para mim é um alívio, como presidente de partido. Até porque os tempos são outros e as cobranças são maiores, claro. Inclusive nessa questão do Caixa 2. Né? Mas em compensação você tem uma campanha mais curta com uma exigência menor de dinheiro. Então, se a gente puder fazer uma equalização dos recursos em função do resultado da eleição e das manifestações que os diversos partidos vão fazer para se encontrar um ponto de equilíbrio dos financiamentos de campanha, será melhor. Será que a saída não será esquecer de vez o financiamento privado e se aumentar um pouco o fundo partidário? Não digo tanto, mas aumentar um pouco o fundo partidário e você evoluir para listas partidárias, voto distrital, com os inevitáveis temas que vão aparecer para serem votados agora, que é a cláusula de barreira e a proibição de coligação na eleição proporcional. Ou seja, a discussão da reforma política, de uma vez por todas, tem que acontecer, né? O financiamento de campanha vai estar dentro da discussão da reforma política, que vai começar, pela tentativa de aprovar um dispositivo, que é a chamada cláusula de barreira. A definição de limites para que um partido político seja considerado partido nacional, com direito à liderança, com direito a fundo partidário e com direito a tempo de rádio e televisão. Para você cair dos 30 partidos para coisa como 10 partidos, que é o civilizado, para que o eleitor entenda, inclusive, qual é a mensagem de cada partido. A outra é a proibição de coligação na proporcional, que vai enfrentar grande resistência na Câmara. Isso vai remeter à lista partidária, porque dificilmente os parlamentares federais, deputados, vão aprovar o fim da coligação proporcional. Mas você pode evoluir para a lista partidária, onde os partidos apresentariam a sua lista preferencial de candidatos, onde ficará mais fácil. E até, se for o caso, o voto distrital. Você fazer eleição por distritos, para aproximar o deputado federal do distrito, por exemplo, do Trairi, ou do Seridó Oriental, ou do Alto Oeste, ou da Grande Natal, fazer coisas dessa natureza, aí dando aos partidos a obrigação de fazer a eleição quase que majoritária dentro do distrito para a eleição de deputados federais. Senador, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff não pacificou o país. Depois do Fora Dilma, estamos assistindo agora o Fora Temer. Qual é a análise que o senhor faz desse momento? Ô Diógenes, Dilma tinha perdido completamente as condições de governar. Ela não tinha 100 votos na Câmara. No Senado, ela não tinha nenhum terço dos votos. Ela não conseguia aprovar nada, matéria nenhuma. O governo dela tinha acabado, ela terminou o governo dela sem chefe da Casa Civil, sem ministro da Integração Nacional, porque não tinha ninguém que se dispusesse a ocupar as funções de até ministro. Então o impeachment se fazia necessário? O impeachment era um imperativo nacional, é um imperativo de governabilidade, o país estava entregue à própria sorte. A economia é em debacle e é difícil você frear o processo de debacle, de plano inclinado. Temer assume, ele é o presidente ideal, eu não diria que ele é o presidente ideal, mas é a alternativa constitucional recomendável, a Constituição está lá, na hora em que a presidente comete um delito e ficou provado, e o impeachment mostrou por uma maioria esmagadora. Foram 61 votos no Senado e na Câmara foi um absurdo de votos. Ela perdeu a condição de governar. O impeachment era um imperativo nacional para que o país pudesse frear o processo de desemprego, de retomada da inflação, de retomada de investimentos, de recuperação da imagem do Brasil no plano nacional e no plano internacional. Então, o impeachment recomendava, que está na Constituição e que foi rigorosamente obedecido até produzir o resultado do impeachment, era um imperativo nacional, conduzindo a quê? Remetendo à assunção da presidência pelo vice-presidente, Michel Temer, que, graças a Deus, está imbuído do melhor espírito de recuperar o país sem ser candidato mais. Mas há uma coisa de Fora Temer. Vamos lá. A coisa mais importante é Temer não querer ser candidato à reeleição. Ele vai exercer o mandato no sentido de recuperar o país. Ele vai fazer aquilo que o Brasil precisa que seja feito para retomar o crescimento. Se o país não passar para os agentes empregadores
confiança em que o país está no rumo certo, você vai passar de 12 milhões para 12 milhões e meio, 13 milhões de desempregados. É uma escalada. Então você tem que passar confiança para o investidor brasileiro e para o investidor internacional. Temer está se dispondo a isso. A reação do Fora Temer é as pessoas que estiveram 14 anos no poder, que continuam petistas, que são os adeptos de um regime que é umbilicalmente ligado ao que agora está aparecendo com Palocci, com Guido Mantega, com Zé Dirceu, com Lula, enfim, com eles todos. E que produziram essa desgraça que o Brasil está assistindo e levando à infelicidade da sociedade brasileira. O governo Temer vai ter o apoio do Congresso para aprovar as reformas? Vai ter. Vai ter porque precisa ter. Ninguém imagine que você vai ter saída indolor. 13 anos de equívocos do governo do PT produziram um déficit monumental. A dívida pública interna do Brasil federal é 3 trilhões de reais. O serviço da dívida, os juros que o Brasil paga por essa dívida interna, elimina qualquer capacidade do Brasil de investir. Investir em infraestrutura, investir em qualquer coisa. Então, você vai ter que recuperar o Brasil na base de um sobreesforço para corrigir os erros que o governo do PT produziu e que redundaram num contencioso negativo, num débito, numa dívida. Você não vai ter como não aplicar uma saída para o Brasil se você não, primeiro de tudo, limitar os gastos. Essa PEC dos gastos é o primeiro grande freio. Você só vai poder gastar de um ano para o outro algo que signifique acréscimo equivalente à inflação do ano anterior. Porque antes você crescia a despesa, a receita aumentava uma bobagem e a despesa aumentava 20%, porque não tinha dispositivo constitucional que limitasse. Então você ia acumulando déficits e de acúmulo em acúmulo você jogava a inflação lá para cima e a taxa de juros lá para cima e o emprego lá para baixo. Então você vai ter que conter isso. Como? Primeiro de tudo, contendo os gastos. Vai ter que conter os gastos na marra. Só da União, os estados parecem que vão ficar de fora na PEC. O que é que está sendo discutido lá em Brasília? A PEC dos gastos, ela remete para gastos federais. Agora você vai ter que discutir os gastos estaduais, até porque os estados não tem nem como aumentar a despesa, porque não tem a menor condição de arrecadação para suportar nem o gasto atual, que dirá gasto corrigido pela inflação ou mais do que a inflação. Mas o que se diz... Porque não tem maquininha de emitir. O governo federal teria a máquina de emitir dinheiro. Então você tem que conter pela Constituição o funcionamento da maquininha de conter ou de você buscar dinheiro do público através da emissão de títulos. Então você contém por um dispositivo constitucional. Os estados não têm maquininha de imprimir dinheiro não. Já há uma lei clara chamada Lei de Responsabilidade Fiscal que delimita, que estabelece parâmetros de receita e de despesa para os estados e para os municípios. O que não existe é uma lei de responsabilidade fiscal vigindo para a União. Daí a PEC agora. Essa PEC agora é a própria lei de responsabilidade fiscal para a União. Diálogo para gerar empregos. A reforma da Previdência vai sair do papel? Dessa vez, teremos uma idade mínima do país? Os dois principais pilares que puxam o Brasil para baixo são, perda de arrecadação, decorrente da recessão. Como você teve uma economia em diminuição de atividade, você tem menos venda e tem menos receita. Então, a diminuição da receita é um pilar quebrado em matéria de equilíbrio fiscal. O segundo maior pilar é o déficit da Previdência, é quanto arrecada e quanto gasta o sistema previdenciário brasileiro. Que hoje está em torno de 9% do PIB, Isso. mas que na próxima década pode chegar a 20% do PIB. Aí o país acabou-se. O que é que tem que ser feito? Uma projeção, o cálculo atuarial.
A projeção para o futuro do reequilíbrio das contas da Previdência. Você parar, interromper o processo de 9 para 10, 10 para 11, 11 para 12. Parar em 9, cair para 8, cair para 7, cair para 6, cair para valores que o mundo enxergue como administrável, para que o investidor brasileiro tenha confiança numa empresa chamada Brasil, República Federativa do Brasil, que está com as contas públicas equilibradas, que não vai emitir dinheiro, não vai ter inflação descontrolada, não vai ter taxa de juros imoral, para que os empresários de fora para dentro e de dentro do país possam voltar a investir, ter confiança. Agora, tem confiança na medida em que você retome a economia e quebre a escalada ascendente dos déficits da Previdência. Como? Fazendo reformas que o Brasil não pode deixar de fazer, pela herança que o atual presidente recebeu de uma administração falida, levada a efeito pelos governos do PT. Por falar em reforma, o seu partido, Democratas, está coordenando uma delas, que é a reforma do ensino médio. A medida provisória foi para driblar a oposição de partidos de esquerda, notadamente o PT, fortes nessa área da educação? Não digo isso, não. Há quantos anos você não tinha uma reforma do ensino médio? Não sei quantos anos. É um gesto de ousadia do governo, do ministro Mendonça Filho. A medida provisória não vai ter eficácia imediata, até porque o prazo de implantação está dito na própria reforma, é mais do que um ano. Você vai ter um período longo para debater, para discutir, para aprovar ou rejeitar as propostas que estão feitas. Então, apesar da medida provisória, vai haver discussão? Vai, claro que vai haver discussão. Basta você ver que na própria medida provisória, você já sinaliza para um prazo elástico para a implantação das mudanças propostas. E as mudanças propostas vão ser objeto de um amplo debate que pode produzir voto sim ou voto não. Agora, é um gesto de mudança no sentido do pensamento do governo para avaliação daqueles que representam a sociedade, que são os deputados e senadores, é o Congresso Nacional. Outra discussão importante, senador, é a flexibilização das leis trabalhistas. O Democrata já tem uma posição firmada sobre o tema? A coisa mais importante que está em discussão é a validação das relações entre o empregador e o empregado estarem acima do que, porventura, diga a CLT. Desde que seja a vontade do empregado e a vontade do empregador pactuar alguma coisa que tem valor mesmo não coincidindo com aquilo que prega a CLT. Que não muda. Se o empregado não quiser, não faz o acordo. Faz o acordo mediante aquilo que seja o interesse do trabalhador. Se o interesse do trabalhador for fazer o acordo com o empregador em termos que não coincidam com a CLT, que o empregado tenha o direito de fazer. Tenha o direito, respeitada a vontade da maioria, para que a geração de emprego seja o objetivo fundamental. Senador, como quebrar a resistência das centrais sindicais? Pelo diálogo. Eu acho que existe no Brasil hoje muita maturidade por força das centrais sindicais, dos sindicatos, das organizações. Existe uma consciência de que a questão do desemprego tem que ser enfrentada olhando nos olhos um do outro e não com atitudes que possam significar defesa dos direitos do trabalhador, mas que no duro do duro signifique alimento ao desemprego. Conversa com um grande empregador do Rio Grande do Norte, por exemplo, Riachuelo, Guararapes, vê se ela não faz, em fazendo uma relação como essa, ele não vai crescer em 2 mil, 3 mil, 4 mil empregos rapidamente aqui no nosso estado. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Isso é bom para os empregados? Não tem nenhuma desvantagem. Não. Acordo que traga desvantagem, nenhum trabalhador vai fazer. Agora, acordo que você pratique sem perda para o trabalhador, abra uma janela de oportunidade de emprego, é bom para todo mundo. Por que não se tentar isso? É isso que está em jogo. Senador, voltando à Lava Jato, ela foi prorrogada e segue investigando os partidos e a classe política como um todo. Alguém vai ficar de pé? Vai, claro que vai. Você, inclusive, precisará separar o joio do trigo, que é a palavra de ordem. O que existe hoje? Relação entre pessoas que detêm o poder
e em detendo o poder podem trocar favores por dinheiro. É o que está, por exemplo, que está acusado o Palocci, o Manteiga, enfim, esses todos aí. Existem as doações de campanha, que têm que ser avaliadas como doações de campanha. Então, essa avaliação que tem que ser feita com muita consciência e com muita maturidade e com serenidade, vai evidentemente em separando o joio do trigo, vai deixar os bons continuarem a fazer a boa política do Brasil e os ruins serem afastados da política. É isso que está em jogo. O que é propina? Propina é você trocar favor por dinheiro ilícito. Doação de campanha é outra conversa. Era parte do jogo democrático aprovado, legal, onde o financiamento privado era possível e o financiamento privado era dado por todos, inclusive por empresas que estão implicadas no Lava Jato, mas implicadas no Lava Jato com pessoas que detinham o poder. E eles, pelo jogo democrático e pelo que era permitido, contribuíam para todos. Vamos separar o joio do trigo. E aí você vai ter, evidentemente, os que vão resistir pela não prática de ilícito. O PT e partidos ligados ao governo passado acusam os investigadores da Lava Jato de seletividade. Na opinião do senhor, algum grupo, algum partido está sendo poupado na investigação? Acho que não. Acho que não. Pelo contrário, eles estão onde existe qualquer dúvida, qualquer elemento passivo de investigação, os órgãos de investigação solicitam a abertura de inquérito. A abertura de inquérito significa uma investigação, não significa culpa formada. Culpa formada, o indício de culpa existe quando a pessoa é transformada em réu, quando a denúncia é aceita pelos órgãos da justiça. Então, neste momento, os órgãos de investigação têm remetido dúvidas ou elementos de investigação para todos os partidos. Não tem feito nenhuma distinção. Apenas é claro que a carga monumental de indícios e de investigações recai sobre os partidos do governo, principalmente o Partido dos Trabalhadores. Basta você ver quem são os ícones do Lava Jato. A exemplo de outros estados, de boa parte dos estados brasileiros, o Rio Grande do Norte enfrenta sérias dificuldades financeiras. O que fazer nesse momento? O que eu fiz quando fui governador em 91? Quando eu assumi em 91, Diógenes, o Estado devia 2,5 folhas e tinha mais o 13º. Eu fui obrigado a cortar na carne. E eu nem ao menos fiz o que talvez outros tenham feito, pagar a minha despesa, a despesa do meu governo, e esquecer ou amortizar as despesas dos outros governos depois. Não, eu assumi tudo e cortei na carne. Eu fui obrigado, cortando na carne, a demitir pessoas, a fechar órgãos, a cancelar pagamentos ou suspender pagamentos e fazer um sobreesforço de organização do Estado para fazer com que a receita passasse a ser maior do que a despesa, que quando eu assumi, a receita era menor do que a despesa. Alguns estados fizeram isso. O estado da Paraíba fez isso, tá bem. Está equilibrado, está conseguindo governar. A Prefeitura de Salvador fez isso. O prefeito de Salvador é campeão de popularidade do Brasil inteiro. Cortou na carne de despesas, reorganizou a Prefeitura, a máquina do Estado e conseguiu se recuperar. O Estado do Ceará, que vem há muito tempo fazendo um sobreesforço de organização, está conseguindo sobreviver. Outros estados não fizeram a opção de não fazer essa arrumação das contas públicas e estão agora numa situação que, se já era ruim, ficou muito pior. Na sua avaliação, é o caso do Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte está com uma situação crescentemente deficitária e com dificuldades para encontrar o caminho de saída. O decreto de calamidade pública, a maioria dos estados... Isso é uma consequência, isso é um paliativo. Você decreta a calamidade pública é a constatação de uma situação de fato. Mas isso agora, vai forçar o governo a ajudar, o governo federal a ajudar os estados? Não sei. Eu gostaria muito, e até participei ao lado do governador Robson, de audiências na área econômica do governo,
tentando encontrar caminho com governadores, vários governadores. Agora, menos de um mês atrás, estive no gabinete do ministro Henrique Meirelles, eu e Garibaldi. Estivemos lá no gabinete de Meirelles, com o governador, com vários governadores, tentando encontrar caminhos de saída. Eu não sei se vai se encontrar, porque não é uma saída só para o Rio Grande do Norte, é uma saída para alguns estados. Então, qual é a dificuldade do governo central? Eu espero que seja menor do que as dificuldades do meu estado, porque eu quero o melhor para o meu estado, eu quero encontrar uma saída para o meu estado. É aqui que eu moro. É aqui que eu tenho a minha vida. Eu quero que o meu estado vá bem. Muito obrigado pela entrevista, senador José Agripino. Foi um grande prazer e disponha sempre.